Bem-vindos ao nosso programa sobre refinarias de petróleo, uma das principais indústrias do mundo. Hoje vamos falar sobre o destaque da refinaria na petroquímica e a importância do estudo sobre o refino de petróleo. Uma refinaria é responsável por transformar o petróleo bruto em produtos úteis para a sociedade, como gasolina, diesel, querosene e lubrificantes. Assim, vemos claramente a importância na economia mundial e, nesse desafio, ainda há muito a ser estudado sobre o processo de refino de petróleo. Novas tecnologias e métodos estão sendo desenvolvidos para tornar esse processo mais eficiente e sustentável, e é fundamental que os profissionais da área estejam sempre atualizados e preparados para enfrentar os desafios do mercado. Então, preparados para o nosso episódio? Vamos nessa! Hoje, em Destaques de Refinarias, falaremos sobre o processo de desasfaltação a propano na refinaria de Matosinhos, Portugal. No ano de 1966 começou a ser construída, entrando em elaboração 3 anos depois, ocupando um papel preponderante no campo de refino português, uma vez que já foi a única refinaria a produzir aromáticos e lubrificantes, sendo ainda complementar à refinaria de Sines. Para o desenvolvimento das atividades necessárias para a obtenção dos vários produtos comerciais refinados, a refinaria foi dividida em várias unidades fabris. Podemos encontrar neste esquema da Petrogal, onde estão representadas todas as fábricas, dando maior destaque à fábrica de óleos base, pois é onde se encontra a unidade de desasfaltação, foco do nosso episódio. Existem outras refinarias no Brasil que também possuem unidades de desasfaltação, como por exemplo a refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar, e a refinaria Henrique Lage, Revap. O futuro do refino de petróleo é promissor, mas também desafiador. Com a crescente demanda por fontes renováveis de energia, é necessário que a indústria se adapte e invista em novas tecnologias para produzir combustíveis mais limpos e sustentáveis. Além disso, é preciso estar atento às mudanças no mercado global e às tendências da indústria. Recentemente, foram realizadas grandes obras na refinaria para aumentar sua capacidade produtiva e melhorar sua eficiência energética. Além disso, novos equipamentos foram adquiridos para tornar o processo de refino mais seguro e sustentável. Tá, mas como tudo começa? Vamos descobrir agora! A separação inicial do petróleo, feita nas unidades de destilação atmosférica e a vácuo, tem um limite. Na medida em que as frações de petróleo são suscetíveis à degradação térmica, a temperaturas superiores a 370 graus Celsius. Assim, após a destilação a vácuo, resta uma fração do petróleo, denominada resíduo de vácuo, RV, rica em compostos asfaltênicos, na qual ainda existem frações oleosas que podem ter utilização mais nobre do que o simples emprego como óleo combustível, e que podem ser recuperadas na unidade de desasfaltação a solvente UDAS. Vamos entender melhor como essa unidade funciona? A unidade de desasfaltação realiza o processo de extração líquido-líquido, que é um processo físico de separação, baseado na diferença de solubilidade entre dois componentes de uma mistura, em um determinado solvente. Desse modo, uma das fases da mistura é mais solúvel no solvente utilizado, fazendo a separação. Esse processo é utilizado na refinaria para recuperar do resíduo de vácuo frações mais leves, o óleo desasfaltado, ODES, com menor teor de contaminantes e de maior valor comercial. O resíduo desse processo é o resíduo asfáltico, ARAS, que é mais pesado e com maior teor de contaminantes. O ODES pode ser carga da unidade de craqueamento catalítico fluidizado, AFCC, ou do hidrocraqueamento, HCC, elevando a produção de combustíveis ou lubrificantes na refinaria. O RAS pode ser utilizado para formar cimento asfáltico ou ser diluído em correntes mais leves para compor o óleo combustível. Essa unidade utiliza hidrocarbonetos parafínicos leves como solvente, sendo o mais utilizado, o propano. Em algumas unidades, o butano e o pentano também podem ser usados. Essa unidade é realmente fantástica, não acha? Que tal descrever esse processo, de forma bem detalhada? Vamos lá! O processo de desasfaltação pelo propano consiste em 2 seções: a de extração e a de recuperação do solvente. Na extração líquido-líquido, as 2 fases que serão formadas são denominadas de extrato e rafinado. A fase extrato é rica em solvente e é a que contém o ODES. Já a fase de rafinado é pobre em solvente, e é a fase que contém o RAS. Na coluna de extração, é recebido o resíduo de vácuo como carga do processo, onde é succionada do armazenamento a temperatura de aproximadamente 120 graus Celsius, sendo resfriado e diluído com o solvente antes de entrar na coluna. A carga entra na parte superior da torre e o solvente na parte inferior, de modo que as 2 correntes entram em contato em contracorrente, promovendo transferência de massa.
O solvente solubiliza a fração do óleo saturados e aromáticos, e parte das resinas, removendo-as da parte asfáltica. A fase extrato é menos densa e deixa a coluna pelo topo, enquanto que a fase rafinado é mais densa e retirada no fundo. Na seção de recuperação de solvente, o processo é feito através da vaporização do mesmo por aquecimento e redução de pressão. A mistura de óleo desasfaltado mais propano deixa o topo da torre extratora, passa por um evaporador, E1, aquecido com vapor d'água, e a parte de solvente que evapora é removida no topo do vaso separador, VS1. Esse solvente é condensado e enviado a um vaso acumulador de alta pressão, VAP, para poder retornar à torre extratora. A mistura efluente do vaso VS1 continua no processo, passando por uma válvula de controle de nível, ocorrendo uma queda de pressão, levando à vaporização de mais solvente e queda de temperatura. Por conta desse resfriamento, essa corrente é reaquecida no evaporador I2 e segue para o segundo vaso separador VS2. Nesse vaso, mais solvente é separado da mistura ODS mais propano, segue para o forno F1 e posteriormente, encaminhada para o terceiro vaso, a VS3. Tanto no segundo, quanto no terceiro vaso, o solvente é separado pelo topo, condensado e enviado ao vaso acumulador de média pressão OVAM e retorna para a corrente extratora. O ODS do vaso VS3, praticamente isento de propano, alimenta uma coluna retificadora C1, onde é feita a retirada dos últimos traços de solvente através da injeção de vapor d'água. Na parte superior da retificadora sai uma mistura de solvente mais vapor d'água, e é separado posteriormente em outra etapa. Na base da retificadora, o óleo desasfaltado é retirado, livre de propano, resfriado e encaminhado para tanques de armazenamento. Uau, que processo incrível dentro de uma refinaria, não é mesmo? Vamos então ver o que acontece com esse produto da desasfaltação? Agora, já sabendo que o processo de desasfaltação tem o objetivo de remover partículas mais pesadas e complexas da carga, tem-se como produto final desejado, o óleo desasfaltado. Esse, em comparação com a carga do processo, é menos denso, mais claro, viscosidade mais baixa e com menor teor de contaminantes como enxofre, nitrogênio e metais. O óleo desasfaltado é carga do processo de craqueamento catalítico fluidizado, FCC, e pode ser mais facilmente craqueada, favorecendo a formação de nafta durante o craqueamento ao invés de coque. Já o resíduo asfáltico, RAS, é a fração residual do processo, e é produzido para atender especificações particulares. Uma rápida pergunta: você já se perguntou quais as variáveis desse processo tão único? Não? Fica tranquilo, veremos agora. Primeiro, vamos falar sobre a composição da carga. Sabe-se que quanto maior o teor de asfaltenos da carga, menor é o rendimento de produção do óleo desasfaltado. Além disso, a carga precisa ser parcialmente immiscível com o solvente. Nesse sentido, deve-se avaliar a carga em laboratório para a escolha do melhor solvente. Para a composição do solvente, deve ser escolhido um que, além de extrair o óleo, deve auxiliar no controle de rendimento e qualidade do produto final. Como já falamos hoje, os solventes que podem ser utilizados são hidrocarbonetos parafínicos de baixa massa molar, desde o propano até o heptano. Portanto, quanto maior a cadeia, maior a quantidade de resinas que ele interage, e maior é o poder de solvência. Por outro lado, à medida que o poder de solvência aumenta, a seletividade diminui. Tá, mas o que isso significa? Isso significa que o rendimento da produção do óleo desasfaltado pode até aumentar, mas sua qualidade irá diminuir, e o produto terá mais contaminantes, como enxofre e metais, por exemplo. A razão solvente carga, como em todos os processos de extração, esse parâmetro possui um importante papel na desasfaltação. Para definir, é preciso se basear na qualidade da carga, no solvente empregado e na qualidade pretendida do produto. Outra variável é a temperatura de extração. No processo de desasfaltação, um aumento na temperatura reduz a solubilidade do óleo no solvente e aumenta a sua seletividade. Para o gradiente de temperatura, como a região de entrada de solvente na coluna extratora é a mesma do RAS, essa temperatura deve ser controlada e correspondente à da máxima solubilidade. Desse modo, com o gradiente de temperatura, há um ganho de rendimento com pouca perda de qualidade. Por fim, a pressão. A pressão é classificada como uma variável de projeto e não uma variável operacional.
é estabelecida em um valor superior à pressão de vapor do solvente, na temperatura máxima de operação, com o objetivo de manter o solvente na fase líquida. Depois desse episódio, você já é uma máquina da desasfaltação. Ficamos por aqui e agradecemos sua atenção em todos os detalhes sobre esse processo tão especial e necessário dentro de uma refinaria e sua importância na petroquímica. Até o nosso próximo episódio, valeu!